Olá, eu sou Mônica Bergamo e este é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre o momento econômico atual, nós recebemos no Ponto a Ponto o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e sócio da consultoria Reliance, Samuel Pessoa. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Professor, a gente está numa crise que não para, né? Ao contrário, se agrava. É verdade o que algumas pessoas têm falado, que a economia está descolando da política, ou isso é uma mera ilusão? Dá para se apegar a essa possibilidade? Você tem uma dinâmica da crise econômica e tem uma dinâmica da crise política. Essas duas crises interagem, mas não tem uma sincronia perfeita entre ambos, né? Então, da crise econômica, ela está muito lentamente passando. Os números que nós temos no IBRE é que esse ano o crescimento deve ser 0,2. 0,2, o senhor 0,2. está trabalhando. O ministro da Fazenda trabalha com 0,5, né? Pode ser 0,5, pode ser 0,2. Não faz muita... Zero. Tem muito erro nessa coisa, né? Mas se nós lembrarmos que o ano passado recuou 3 e tanto, é uma mudança de tendência, né? Ou seja, estava caindo, agora parou de cair. Mas no primeiro trimestre desse ano teria crescido um pouco mais do que isso. Esse primeiro trimestre foi muito bom, cresceu 1%. Pelo choque agrícola. Foi condições agrícolas muito positivas e crescimento tem esse problema, né? Tem que comparar com a base. Então porque no primeiro trimestre do ano passado a gente teve uma quebra. Então juntou a fome com a vontade de comer. Um trimestre muito positivo, em comparação com outro trimestre, primeiro do ano passado, muito negativo. Tá. E gerou esse crescimento tão bom, né? Mas é possível passar uma régua, professor, dizer o seguinte, olha, até o famoso data, eu acho que 17 de maio, 18 de maio, a delação, a liberação do vídeo do empresário Joelis Batista, até aquele momento havia uma rota muito clara, uma perspectiva muito clara de recuperação de diversos setores, ânimo de retomada de investimento. Nós podemos dizer que a partir daquela data, esse processo, um otimismo visível, etc., isso arrefeceu em alguma medida ou continuou e a economia, como a Mônica lembrou, efetivamente teria se descolado da política? Para os nossos números, o choque político do dia 17 ou 18 de maio não foi tão intenso assim. Para outros analistas foi. Por quê? Porque já antes do choque político, nós lá no IBRE tínhamos como crescimento econômico 0,4 por ano. Até aí não tem nada. Na verdade, um ano antes, em maio do ano passado, a gente já estava com 0,4 por ano. Mas a natureza do ano, do mesmo 0,4, mudou muito de maio do ano passado até maio desse ano, antes do choque político. Ou seja, o desenho da recuperação. Lá há um ano atrás, a gente achava que era 0,4, mas com o seguinte desenho ao longo do ano. 0 no primeiro tri, 0,2 no segundo tri, 0,6 no terceiro tri e 0,8 no quarto tri. Significava que essa média dá 0,4 contra a média do ano anterior. Mas significava que com 0,8 no quarto tri, a economia vai estar rodando a uns 3,2. Que já permitia a gente até olhar 4% ano que vem. Eu estou falando nossas projeções para esse ano e maio do ano passado. Feitas no ano passado. Que dava 0,4. Só que em maio desse ano, antes do choque político, nós mantivemos o número de 0,4, mas o desenho era outro. Qual era, professor? Era 1 no primeiro tri, 0 no segundo tri, 0,1 no terceiro tri e 0,2 no quarto tri. Ou seja, já não subindo. Já não subindo, já meio andando de lado. E o que tinha mudado ali antes desse choque político, professor? O que tinha mudado de maio a maio? O que houve é que as expectativas que estavam melhorando, elas continuaram boas não, menos pior, mas todas no critério de expectativa, não da situação atual. O cronograma da reforma, o cronograma mais lento prejudicou isso? Talvez. Eu acho que tem um processo, acho que a gente errou um ano atrás.
Tá. A gente errou. Quer dizer, tem um processo natural, que aí acho que não conversa tanto com a política, de recuperação da economia em função do quão que essa economia foi machucada. Né? E nesse sentido, essa crise ela é distinta das últimas 3 recuperações cíclicas que nós tivemos, que foram recuperações cíclicas muito rápidas. Eu menciono 99, foi um ano difícil, 2000 a economia cresceu 4,3%. 2003 foi um ano difícil, 2004 a economia cresceu 5,7%, se não me engano. 2009 foi um ano difícil, 2010 foi aquele 7,5%. Então, recuperações rápidas. A diferença é que naquela época, nessas 3 recuperações cíclicas que eu mencionei agora, tinha algum problema mais macroeconômico. Na parte institucional e microeconômica, a gente estava melhorando. Resolvendo o problema macro, você tinha um potencial de crescimento que aparecia, porque o resto da economia estava num caminho de melhora, de progresso. Agora não, agora a gente ficou, provavelmente, de 2009, 2007, 2009, até 2014, com uma política econômica desastrosa. Assim, eu já disse isso uma vez e repito, é difícil achar adjetivo na língua portuguesa para caracterizar a qualidade da formulação da política econômica vigente entre 2007, 2014, 2009 e 2014. Nunca antes na história desse país gente tão despreparada. 2007, 2008, 2009, governo Lula, Henrique Meirelles. Indústria, mais a fazenda. Né? Indústria naval, inovar alto, 400 bilhões para o BNDES, desoneração, um ciclo de sobreinvestimento em inúmeros setores que não tinha rentabilidade, mudança do marco regulatório do pré-sal, intervenção absolutamente desastrada no setor elétrico. É uma lista longa. É difícil imaginar como alguém consegue cometer tantos erros em série. Né? É fácil, não me dá nem muito trabalho ficar elencando as bobagens que foram cometidas. Ora, essas bobagens, elas machucam a economia. Entende? E elas geraram endividamento do setor produtivo, mas como é tudo muito mal feito e mal formulado, não gerou capacidade de geração de produto. Agora, professor, a gente vai ter que chamar as telas aqui, mas a gente vai ter que ir para o intervalo também. Então, eu ia sugerir que você chamasse as telas, vamos para o intervalo logo deixamos o comentário. 2 telas aqui nesse bloco, professor. Situação da economia ao redor do mundo. Aqui só as colunas com os percentuais de avaliação negativa. Né? O Brasil aparece aí com 82% da amostra dizendo que a situação econômica está muito ruim, 15% apenas dizem que vai bem. Mas países como França, 78% negativo. O número do Brasil, esses 84 ou 82 negativo e 15 positivo apenas, é praticamente o número da Itália também, onde, inclusive, o negativo é um pouco, a percepção de negatividade é 2 pontos ainda acima. Numa segunda tela, opinião dos brasileiros sobre o rumo do país. Praticamente 93%. Isso é uma pesquisa do Ipsos, de 13 de maio, antes do tal 17, 18, que nós não estamos lembrando exatamente qual foi a data, 18 de maio. Professor, a gente viu um desânimo enorme dos brasileiros em relação à economia, comparando perto da Grécia, né, que é o país mais desanimado do mundo. Nos dados, em termos atuais, os números que vocês têm no Instituto, no que a gente pode se apegar? O que está reagindo? A gente viu, por exemplo, um dado positivo, que é a produção de veículos aumentando 23%, no entanto, caindo em junho, em relação a maio. Mas, de qualquer forma, aumentando por causa das exportações. Quer dizer, que tipo de dados assim, que o senhor pode dar e que poderia ser um apego ou não há nada aí no horizonte que se possa... Eu acho o contrário. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. O quê? A mais importante delas é a inflação, né? Caiu muito. Ela está rodando a 3%. Isso sinaliza que as taxas de juros praticadas pelo Banco Central vão cair ainda muito mais. Tem muito espaço. O Banco Central está muito cauteloso. O imbróglio político de maio atrapalhou o processo de queda da taxa de juros, porque teve um impacto muito forte sobre o câmbio. Isso sempre
deixa o Banco Central mais preocupado com o repasse cambial, impacto sobre a inflação, choque de oferta. Então, mas a trajetória da inflação é uma trajetória muito consistente de desinflação. Provavelmente essa inflação deve fechar esse ano em torno de 3%. É possível que eles tenham que aumentar a CID, situação fiscal difícil. Se isso acontecer, a inflação deve fechar mais com cara de 3,5%, mas é uma inflação um ponto abaixo da meta. Então, isso sinaliza juros mais baixos. Uma hora esses juros serão repassados na ponta do consumidor, as famílias que estão pagando suas dívidas vão ter condição de voltar às compras e a gente vai ter o ano que vem uma recuperação pelo consumo. A recuperação pelo investimento eu acho mais difícil. Sim. Esse é um dos elementos que está atrapalhando muito a recuperação. Por quê, professor? Porque falta de confiança? A gente tem um imbróglio fiscal, a Tá. gente tem um tesouro nacional que está quebrado, está virtualmente quebrado. A dívida cresce tal qual bola de neve. Ora, uma sociedade que não consegue administrar o seu conflito distributivo de forma civilizada, o que é administrar o conflito distributivo de forma civilizada? É o Congresso Nacional ser capaz de estabelecer atribuições ao setor público e, simultaneamente, estabelecer bases tributárias que façam com que as duas coisas, uma converse com a outra, né? Então, se a gente dá muita atribuição no setor público e não dá receita, gera problema. Dívida pública cresce tal qual bola de neve, uma hora isso vai virar inflação. Uhum. Ora, isso gera uma incerteza tão grande que o empresário, para investir, ele não consegue olhar para frente. Com esta incerteza fiscal, com essa falta de definição de como a gente vai tratar o nosso conflito distributivo, a gente vai tratar cortando gastos com reformas, tipo reforma da Previdência. Não vamos fazer reforma da Previdência, vamos tratar tudo com tributação, vamos aumentar a carga tributária em 7, 8 pontos percentuais do PIB. Se a gente não fizer nada pelo gasto, vai ter que fazer isso. Qual é a aposta? Ou vamos resolver com inflação? Sim. Para o empresário não sabe. Aliás, ninguém sabe. Mas das 3 hipóteses colocadas, no médio prazo, a que parece mais factível é o aumento de impostos, não é? Então, o que eu acho que vai ser o equilíbrio político? Eu não sei, a essa altura do campeonato, eu não sei se eu acho ou se é pensamento desiderativo já. Que a gente faça uma reforma da Previdência que estabilize, não é para reduzir gastos a reforma da Previdência, é para que a velocidade do estabilizar crescimento... o déficit. Exatamente. O que seria fundamental? A idade mínima? É tudo. Tem que fazer um monte de coisa. Tem que fazer idade mínima, tem que aumentar anos de contribuição, tem que repensar essa falta de diálogo que existe hoje entre a parte assistencial e a parte contributiva que não é assistencial. Não faz sentido o critério para a pessoa ser elegível ao benefício assistencial ser igual ao critério para a pessoa ser elegível ao benefício contributivo, né? Claro. Professor, a gente vai... Mas essa reforma mais ambiciosa está saindo do radar aí dos Ela vai analistas, ficar para né? 19. Vai ficar para 19. Marida, você que é cientista político, me ensine. Eu acho Por que que alguém quer virar presidente do Brasil em 19? Porque esse cara vai assumir e vai ter que fazer uma reforma da Previdência mais dura do que essa, porque a gente vai ter 2 anos a mais de problema, e ele vai ter que aumentar a carga tributária uns 3 pontos percentuais do PIB, tudo junto. Mas, professor, eu acho que a Por que pergunta que alguém- certa é: algum candidato vai falar que vai fazer isso? O problema, Agora, o problema é que com essa agenda a eleição fica distante, se não impossível. Então, a impressão E sem essa agenda, o estelionato eleitoral é é previsível. previsível. Com Então, os efeitos que o país já assistiu. já assistimos. Então, a minha aposta também, talvez seja só pensamento desejoso, desiderativo, é que a qualidade da campanha eleitoral o ano que vem vai ser diferente. Por quê? Porque depois que a gente passa por uma crise dessa dimensão, que a gente tem Hora de 14 falar milhões sério. de empregados, e principalmente a imprensa, os colunistas, todo mundo está ciente dos problemas. Né? Todo mundo está. Acho que não dá mais para fazer o jogo do esconde-esconde, que foi o que nós fizemos nas eleições anteriores, e particularmente na eleição de 2014. É uma norma brasileira, no ano eleitoral, se esconder os problemas,
Mas esse problema, essa tendência foi levada ao paroxismo em 2014. Ninguém fala de política econômica, só se fala sobre boas notícias de políticas sociais. Exatamente. Só para lembrar um contra-exemplo, lá na reeleição do FHC em 98, teve lá, 20 dias antes do primeiro turno, o famoso discurso do presidente FHC, no Itamaraty, dizendo com todas as letras que tinha que aumentar imposto, que tinha que cortar gasto, que tinha que fazer o Estado caber dentro do Estado. E aquele discurso foi muito veiculado pela imprensa, o jornal mostrou, as campanhas eleitorais mostraram, discutiram. Então, mesmo aquela campanha que se discute, que teve o estelionato do câmbio e tal, o tema fiscal ele foi tratado com uma profundidade que a gente não voltou a tratar em outras... Eu vou lhe interromper para mostrar 3 telas. Antes, eu quero dizer que, a despeito dessa profundidade naquela campanha, esse tema não integrou a retórica da campanha. Ele participou, frequentou o discurso público, oficial, mas isso estava longe de atingir os eleitores naquele momento. Pensando na sua situação financeira atual, ela é muito melhor, igual ou muito pior do que 3 meses atrás. Pesquisa da CNI-Ibope, e a gente já sabe, pior, muito pior, 44%. Mas, olha, situação financeira atual. As pessoas, professor, dizendo que a sua situação pessoal, de alguma forma, está melhor ou não tão ruim quanto a situação do país. Uma segunda tela, a inflação no governo Temer, a expectativa que vai aumentar, olha, diametralmente oposta à percepção ao processo objetivo, do que efetivamente vem se dando. E uma terceira tela, expectativa de desemprego. Vai aumentar, de certa forma, a linha do desemprego ainda não começou a ceder. Professor, nós estávamos conversando antes sobre o que podia ser a dinâmica de uma eventual campanha eleitoral em 2018. O professor dizia que essa pode vir a ser uma campanha, dizendo, com outras palavras, com uma taxa de racionalidade maior, etc. e tal. Mas é lembrar que dificilmente a percepção da sociedade vai mudar muito radicalmente, pelo menos até o início da campanha. A última pesquisa, acredito que do Datafolha, dizia que 73% da população achava a reforma da Previdência um horror. Né? Com certeza, essa percepção, pelo menos a dimensão dessa percepção, não vai mudar muito. Eu queria ouvir um comentário seu a respeito e dessas percepções da opinião pública sobre essas dimensões, e lembrar também que na lista que o professor fez de fatores que nos ajudam um pouco a ter uma percepção otimista sobre o futuro da economia, talvez entre também a questão do cenário econômico internacional, que está vivendo um processo de expansão o maior dos últimos 6 anos, ao menos. Não há a menor dúvida. Acho que do ponto de vista internacional, o Brasil está sendo muito ajudado pelo mundo. Porque o mundo, a dinâmica do mundo está meio perfeita para a gente. Em que sentido? Em 2 dimensões. O mundo, por um lado, está crescendo, né? Inclusive a Europa voltou a crescer de forma consistente. E isso até Portugal, que estava... Não é? Portugal, Espanha. Então, você tem uma melhora no mundo, mas não é uma melhora forte o suficiente para gerar medo de inflação. Então, é nesse sentido que é uma situação meio perfeita para o Brasil. Tá. Porque se houvesse medo de inflação, o processo de subida de juros no resto do mundo se aceleraria, e isso tem um impacto brutal sobre nós. Nós temos um problema de economia política, problema político. A gente tem que achar mais imposto e a gente tem que cortar gasto. Enquanto a gente não fizer isso, a dívida pública vai ficar crescendo. A sociedade está no impasse. Ninguém aceita aumento de imposto, ninguém aceita corte de gasto, toda a população acha que todos os problemas é porque tem corrupção, o que lamentavelmente não é verdade. Corrupção tem uma série de problemas, mas o combate à corrupção e a redução do nível de corrupção não vai gerar muitos recursos no Tesouro Nacional. O problema fiscal não está associado ao problema da corrupção, mas a percepção da população é outra. Acho que, inclusive, essa percepção e essa visão tão contrária à reforma da Previdência vem um pouco dessa percepção da população que todos todo mundo roubando e eu que vou ter que dar o meu sacrifício. Todos os problemas do Brasil são explicados pela corrupção. Só para a gente finalizar esse bloco, essa questão internacional, ela pode ajudar o Brasil? O senhor está
esclarecer um pouco esse está ajudando. Mas não Um haverá um novo ciclo como foi na era Lula, que era o ciclo das commodities, que houve aquela festa maravilhosa. Nem é isso. Nada perto disso, né? O que aconteceu de bom esse ano? Houve uma surpresa desinflacionária na economia americana de 0,5 ponto percentual. Uhum. Ou seja, a inflação americana hoje está 0,5 ponto percentual abaixo, na verdade 0,7, porque se imaginaria que ao longo desse primeiro semestre ela subisse um pouquinho. Na verdade, ela não subiu um pouquinho, ela caiu 0,5 ponto. Uhum. Essa surpresa desinflacionária faz com que a curva de juros, né, os juros futuros previstos hoje pelo mercado fiquem mais brandos. O que nos favorece. Isso nos favorece, porque isso nos dá tempo. Certo. Quer dizer, o mundo, por um lado, está crescendo um pouquinho, né, se nós pegarmos esse aumento de exportação de automóveis, está muito ligado a uma melhora que teve no preço de commodities, que gera um ganho de renda na América Latina como um todo, e nós exportamos automóveis para a América Latina. Sim. Isso está dando um refresco na indústria automobilística, que está com nível de ociosidade imensa, né? Então, do ponto de vista do resto do mundo, a gente não pode reclamar de nada. Então, somos nós mesmos que temos. Nós que criamos. Professor, nós vamos começar logo esse último bloco com 2 telas com dados de pesquisas aí. O crescimento do PIB ao redor do mundo, já falamos um pouco nisso. O Brasil vem aí 39º lugar. Segundo o Austin Rating, esse número depois foi alterado e nós já vimos o 1%. A segunda tela, mas o importante era a colocação dos 39 países. Considero que as crianças de hoje terão uma melhor situação de renda que os pais. Isso é uma coisa muito interessante. O Brasil vem em 4ª posição, empatado com a Turquia. Turquia tem medo. Ou seja, as pessoas são muito otimistas. O tal pessimismo que se revela em vários gráficos lá atrás, de repente, visto por outro ângulo, ele se reestrutura num otimismo bastante significativo. As crianças vão ter, ou seja, o futuro dos filhos vai ser bem melhor do que o meu futuro, etc. O Brasil vai em alguma direção, ou seja, isso ratifica o velho pensamento inspirado, que inspirou aí gerações nossas, que o Brasil é o país do futuro. Continuamos a ser o país do futuro nessa direção. A professora queria fazer 2 perguntas, pegar 2 economistas, colegas seus, o professor é professor de economia, e ver se o que é que tem a dizer sobre cada uma dessas assertivas deles. O professor Delfim Neto, recentemente, disse que, ao contrário do que boa parte da mídia tem transmitido à população sistematicamente, em toda essa crise moral, política que se abriu com a Lava Jato, não foram os políticos que inventaram a corrupção e, para ela, atraíram os empresários. Na verdade, ele diz, e esse foi o título da entrevista dele, que a Folha de São Paulo diz, que o poder econômico capturou a política no Brasil. Queria ouvir sua opinião sobre isso. E a segunda, do economista André Lara Rezende, a visão dele sobre uma certa independência entre taxa de juros e o controle da inflação. Foi bastante polêmica, suscitou polêmica e o professor, inclusive, se manifestou. Foi Exatamente. Manifestar a respeito. Vamos começar pela segunda, que é mais fácil, e é um tema de natureza positiva, né, mais científico, quer dizer, qual é a relação entre taxa de juros e inflação? O André está tratando de uma possibilidade teórica que nos modelinhos formais que a gente trabalha para descrever esse tema pode surgir em certas circunstâncias. É uma ilação, para usar uma palavra da moda, que não tem nenhuma fundamentação empírica. É um modelo tradicional, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, tem uma ampla evidência. É uma hipótese teórica isso. É uma hipótese teórica, sem nenhuma comprovação empírica. Toda a comprovação empírica que a gente tem, inclusive para as economias desenvolvidas, porque essa questão começou a aparecer nas economias desenvolvidas no contexto de juro nominal zero, em que novos instrumentos de política monetária começaram a ser empregados, e o André trouxe essa agenda para o debate brasileiro, que me parece mais estranho, porque o Brasil é um país de inflação alta e juro real elevado. E essa teoria está associada a juro nominal alto, não juro real.
Então, me parece que é uma... Eu já conversei com o André, eu confesso, tenho muita dificuldade de entender a insistência dele nesse tema. Ele foi muito criticado nas folhas daquele caderno de fim de semana do jornal Valor Econômico, que, na verdade, ele acabou de publicar um livro, e nesse livro que ele publicou não há nenhuma análise cuidadosa das críticas que ele sofreu. Então, acho que é uma curiosidade teórica sem maior interesse para o debate brasileiro. Para efeito prático, para o espectador entender, o que é que teria como consequência, digamos, a adoção de uma ideia dessa como... A ideia, se nós olharmos o resultado ao qual o André está trabalhando, diria, para a gente baixar a inflação no Brasil, a gente tem que baixar juros. Põe a Selic bem baixinha, que a inflação cai. A gente já tentou fazer isso algumas vezes, nos anos 80 e recentemente com a presidente Dilma, colhemos o inverso disso. É uma dose de heterodoxia exagerada, digamos assim. Eu acho que sim. Acho que é uma dose... E aí o senhor ia falar... Então vamos lá no Delfim. Eu acho que o Delfim é um tema complicado, né? Que é a relação entre corrupção empresarial e a democracia. Então, na democracia. Eu não li essa entrevista do Delfim, mas eu vou dar para vocês qual é a minha interpretação. Corrupção sempre existiu. E corrupção existe em todos os lugares. No setor público, no setor privado, na relação do setor público com o setor privado, na relação do setor privado com o setor público, na relação do setor público com o setor público, na relação do setor privado com o setor privado. Os americanos chamam crimes de colarinho branco. Né? Isso tem em qualquer lugar do mundo. Extensa. Não me parece. Agora, o que eu acho... Até hoje custa lá bilhões de dólares. Qualquer lugar do mundo. Mas deixa o professor falar o quê? Mas o que eu acho é que... Lembra que eu disse para vocês que a partir de 2007, a política econômica mudou. Né? Sai o Palocci em 2006, que era um final de 2005, na virada de 2005 para 2006, sai o Palocci, que era um ministro liberal, ministro petista liberal, liberal na relação do setor público com a economia. Não no welfare state, não nos benefícios sociais, nem na carga tributária elevada. Porque isso é outra agenda. Isso é a sociedade que decide, não é o PT, não é o PSDB. É a sociedade que, na Constituição de 88, decidiu que nós íamos ter carga elevada, carga tributária elevada, e íamos ter muito programa social. Isso é um tema pacificado. A menos que nós mudemos a população, o Brasil vai ser um país de Estado grande por decisão da sociedade, não tem nada a ver com os governos. Certo. Mas o Palocci, como o Pedro Malan, tinha um entendimento de que a interface entre o setor público e o setor privado era leve. A regulação, o intervencionismo era leve. A discricionariedade da política econômica era pequena. Sempre tem que ter um espaço para a discricionariedade da política econômica. Senão eu acabo com o Ministério e ponho um computador fazendo política econômica. Mas há níveis de discricionariedade. Quando saiu o Antônio Palocci, entrou o Guido Mantega, mudou a interpretação. A gente voltou, de certa forma, a uma agenda nacional desenvolvimentista lá, Geisel. É estranho, né? Mas a esquerda e a extrema-direita às vezes se encontram. E essa agenda, ela tem uma interpretação de que o processo de desenvolvimento é fruto do intervencionismo. É a leitura que professores formados numa tradição heterodoxa latino-americana, o estruturalismo latino-americano muito popular no Brasil, têm do processo de desenvolvimento dos países do leste asiático, que ficaram muito ricos, que suplantaram a armadilha da renda média. Para essas pessoas, para mim, que sou um economista, um professor de economia de tradição ortodoxa, eu olho para a Coreia e o que eu vejo? Eu vejo ótimas escolas, longas jornadas de trabalho, muita capacidade de poupança, e um Estado com uma carga tributária pequena, com muita capacidade de fazer investimento em infraestrutura. Isso, para mim, tudo que eu falei, é igual a crescimento econômico. Se você pegar um economista heterodoxo, ele vai dizer, não, Samuel está errado. Tudo que Samuel está falando é consequência. O que tem é um Estado que intervém, que escolhe os campeões nacionais, um banco de desenvolvimento muito competente, que faz uma política setorial de boa qualidade, e isso gera o crescimento, e do crescimento, como consequência do crescimento, advém educação, poupança. São visões muito distintas. Então, mudou a formulação, eles começaram a praticar o que eles acham que é o correto. O problema é que esse tipo de política é um caldo de cultura para a corrupção.
quando você começa a quebrar protocolos, quando você começa a fazer do caso particular o caso geral. Para tudo tem exceção. Para cada setor a regra vai ser diferente. Quando você traz essa agenda para o centro da formulação da política econômica, mesmo que você seja honesto, eu confesso, eu não tenho nenhuma dúvida maior com relação ao ministro Guido Mantega, por exemplo, apesar de ter ficado surpreso saber que ele tinha um dinheiro não declarado, achei esquisitíssima aquela história, mas não tenho nenhum parti-pris, me parece uma pessoa decente e tal, mas independente disso, ao trazer esta agenda, o espaço que foi criado para a corrupção é imenso. É imenso. Então, eu acho que, num certo sentido, a escolha da linha de formulação de política econômica a partir de 2006, 2007... Favoreceu isso. Favoreceu muito. E aí, os empresários vieram com a agenda deles, que reforçou. Precisamos baixar o preço da energia, precisamos baixar o preço do combustível, precisamos reduzir, desvalorizar o câmbio, precisamos reduzir... Mas era o modelo que aproximava professor. E aí teve o outro lado, os empresários reforçaram essa agenda que já vinha em função da formação intelectual dos economistas petistas, e foi a fome com a vontade de comer. Mas se a gente pega, a gente vai ter que, infelizmente, finalizar daqui a pouco o programa, só colocando um contraponto, se a gente ouve a narrativa do Emílio Odebrecht na delação, em tese ele não poderia mentir, ele diz que sempre foi assim. O volume de dinheiro, obviamente, no governo Lula, até pelo volume de... Se a gente pegar o faturamento das estatais no governo anterior e na era Lula, até por um contexto aqui que seria internacional, do crescimento do Brasil, o dinheiro subiu, o volume de dinheiro subiu. O percentual, eu não sei se aumentou. Mas ele diz... na verdade, sempre foi assim. Quer dizer, no fundo, a corrupção, ela fazia parte do... Não, mas esse é o ponto, né? Eu comecei a minha resposta dizendo a corrupção é permanente. Sim. Em qualquer Mas lugar ali o senhor acha que houve qualquer sociedade. regaram mais ali, o senhor acha? Regaram muito. O modelo regaram mais, não. isso. O modelo, ele... Exatamente. Entendo. Regaram muito, não foi mais, não. Essa coisa do gás que o professor lembrou e a esquerda, me lembrou a lei de reserva da informática, que era mais ou menos isso, a esquerda brasileira. Lembra? Com os autoritários. E na época do gás eu tinha aquele negócio, lei do similar nacional, né? Que agora virou conteúdo é nacional desenvolvimentismo à direita. Nunca não dá certo, gente. Professor, infelizmente a gente vai ter que encerrar e já convidando o senhor para voltar para novos temas e para aprofundamento dessas discussões todas. A oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoaponto.news ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.